Oi, pessoal, estamos de volta para mais uma aula de biologia, nossa segunda aula do segundo bimestre. E hoje nós vamos ver um assunto chamado organelas celulares membranosas. Nós vimos na aula passada que nós temos dois tipos de organelas, né? As organelas da célula em geral, né? Os compartimentos da célula são divididos em dois grupos, organelas não membranosas, que a gente já viu na aula passada, e hoje nós vamos ver as organelas celulares que possuem membrana, também conhecidas como membranosas. Então, nós vamos ter aqui algumas organelas, né? O que é interessante dessas organelas é que elas são delimitadas por uma membrana, né? Similar àquela membrana plasmática que reveste a parte externa da célula, e elas isolam as reações químicas que ocorrem no interior, tá? Então, se eu tenho uma célula que já tem uma membrana isolando ela do meio externo, e dentro dela eu tenho outros compartimentos que têm membrana, dentro desses compartimentos, as reações que estão acontecendo ali, elas estão isoladas da célula como um todo. O metabolismo celular funciona de forma dinâmica, pois em cada uma das organelas membranosas, né, diferentes reações químicas ocorrem simultaneamente. E é interessante essa individualidade das organelas, porque como elas têm suas próprias membranas, tem essa possibilidade de fazer reações específicas dentro de cada uma delas. Nessa imagem, nós conseguimos visualizar aqui uma célula, né? A membrana plasmática dela foi arrancada, um pedaço dessa membrana plasmática foi arrancada para que a gente pudesse visualizar o seu interior. É um desenho, né? Realmente, né? Na realidade, a célula não se encontra exatamente dessa forma, mas é um desenho bem interessante porque ilustra mais ou menos como a organização dessas organelas dentro da célula. E também os seus nomes, né? Então, aqui a gente consegue ver alguns nomes dessas organelas membranosas. A primeira delas é o núcleo. O núcleo, ele é envolto com uma membrana e dentro dele está armazenado o DNA. Nós vamos ver o núcleo na próxima aula, porque ele é mais detalhado, a gente vai precisar estudar um pouquinho melhor e ele tem muitos detalhes a respeito do núcleo. Vamos ver na próxima aula. E as demais organelas aí, que são retículo endoplasmático, né? Nós temos dois tipos, granuloso e não granuloso, vamos estudar eles hoje. Lisossomos, membrana celular, né? Que seria a membrana plasmática. Peroxissomo, então vai ver membrana plasmática, porque nós já vimos. O peroxissomo aqui, as mitocôndrias, aqui tem uma mitocôndria, aqui tem outra, e vacúolo complexo golgiense. Então, aqui estão as organelas membranosas. Nós vamos ver agora cada uma delas. Vamos começar pelo retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele se divide em não granuloso e granuloso. Mas, de uma maneira geral, ele é uma extensa rede de canalículos formados por membranas no interior da célula, membrana contínua que se estende pelo interior de todas as células que são eucarióticas. Tá, ok? Esses aqui só existem em células eucarióticas, essas organelas membranosas. E esse retículo endoplasmático, ele vai estar representando cerca da metade de todas as membranas celulares, especialmente de células glandulares, né, onde tem a maior quantidade de retículo endoplasmático no seu interior, células que liberam substâncias. Com o retículo endoplasmático, como ele aumenta a superfície interna da célula, porque ele é como se fossem rugas, ele faz dobras, tá? Ele tem essas dobras, então isso faz com que aumente a superfície interna da célula. Isso garante o quê? Que reações enzimáticas, reações químicas que acontecem dentro da célula, que são necessárias, sejam facilitadas, visto que enzimas atuam melhor sobre superfícies maiores. Quanto maior a superfície, maior é a atuação dessas enzimas. Além disso, essa rede, né, chamada de retículo, que é uma rede de canais, realiza transporte de substâncias. Essas substâncias podem ir tanto para o citoplasma, como também para o complexo de Golgi e outras regiões da célula. Há dois tipos fundamentais de retículo, como eu falei para vocês, eles estão conectados entre si, tá? E nós vamos ver agora o granuloso e o não granuloso, também conhecido como rugoso e liso.
O retículo endoplasmático granuloso, também conhecido como granular ou rugoso, né? A sigla que nós usamos para utilizar para falar sobre esse retículo é REG, REG. Sua função é síntese de proteína. Então, a função dele é síntese de proteínas. E por que ele é chamado de granuloso? Porque nessas dobras de membrana que existem ali no retículo, existem ribossomos aderidos, tá? Os ribossomos eles ficam ligados ao retículo, formando assim como se fosse uma membrana cheia de bolinhas grudadas nelas, que são os ribossomos produzindo proteína. Mas essas proteínas elas são específicas, olha só. Sua função é síntese de proteína para exportação. São proteínas que serão liberadas para fora da célula, tá bom? Então, as células, por exemplo, do pâncreas, elas possuem uma grande quantidade de retículo granuloso, tá? Produzem hormônio com proteína, proteico, que nós chamamos de insulina, e a insulina ela vai sair dessas células, vai migrar para a corrente sanguínea via retículo granuloso. Ela é produzida no retículo granuloso ou rugoso e depois ela sai da célula, tá bom? Se é uma substância que sai da célula, vai para a corrente sanguínea, então ela é produzida no retículo granuloso. Estou falando isso porque geralmente cai no Enem, questão de prova também sobre isso. Se é uma proteína que sai da célula, ela é produzida no retículo granuloso. Se é uma proteína que vai trabalhar no interior da célula, então ela é produzida apenas pelos ribossomos que estão livres ali no citoplasma, tá bom? O segundo retículo é o retículo liso. Quando não existem ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático, eu vou chamar esse retículo endoplasmático de não granuloso, agranular ou liso. Dependente do tipo celular em que se encontra, ele pode atuar como síntese de lipídios, ele pode fazer a síntese, tá bom? Pegar o fosfolipídio, pegar os constituintes, né, dos lipídios e formar aquele lipídio que vai, por exemplo, para a membrana. A gente viu que a membrana plasmática, ela tem lipídios. E também pode produzir hormônios esteroides, como é o caso da testosterona, progesterona. Além disso, ele também pode ser uma organela que vai desintoxicar e armazenar substâncias. Tá bom? A gente vai ver que existe outra organela que faz a desintoxicação, mas ela vai surgir a partir desse retículo liso, retículo endoplasmático liso. Então, quais são os lipídios e hormônios esteroides que ele pode produzir? Ele pode produzir lecitina e colesterol, que são componentes lipídicos que existem nas membranas das células, que nós já vimos. Ele também pode produzir hormônios esteroides, que são hormônios que são produzidos a partir de lipídios, de gorduras, como é o caso desse hormônio masculino aqui, que a gente conhece como testosterona, e o estrógeno e progesterona, que são hormônios femininos, produzidos nas células glandulares sexuais. Na parte de desintoxicação, o que ele faz? Tá? Ele participa nos processos de desintoxicação, metabolizando substâncias nocivas ao organismo. Tá bom? Por exemplo, as células do fígado, elas possuem uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso, que vai fazer com que ocorra a degradação de moléculas de álcool dos medicamentos que nós tomamos e de outras substâncias, evitando a ocorrência de danos ao organismo. E também pode servir como um armazenador de substâncias, fazendo o que a gente chama de vacúolo. Ele vai dar origem a vacúolos, que são como se fossem bolsinhas, guardando substâncias ali, tá bom? Essas substâncias podem funcionar tanto dentro da célula, elas podem ser utilizadas tanto dentro da célula como fora das células. Nós vamos agora para a próxima organela de membrana, que é o complexo golgiense, ou complexo de Golgi. Ele leva esse nome devido ao seu descobridor, que foi Camilo Golgi, um médico e biólogo. Quando ele estudava as células nervosas, ele descobriu o complexo de Golgi e aí ele levou o nome desse pesquisador. Essa organela ela se caracteriza-se pela síntese, armazenamento, empacotamento e exportação de substâncias para fora da célula ou para determinadas regiões das células específicas. Então, muitas substâncias, por exemplo, proteínas, elas são transportadas do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, para que lá o complexo de Golgi processe essa substância e depois libere ela para ser levada para o seu devido lugar para que ela possa
servir dentro da célula ou fora da célula, tá bom? Então, ele não só vai fazer determinadas coisas, por exemplo, ele é o responsável por produzir carboidrato, mas ele também processa determinadas substâncias e empacota para ser levada ou para dentro da célula, para alguma outra organela, ou para fora da célula, tá bom? Vamos ver aqui a função de armazenamento e secreção de substâncias. O complexo de Golgi ele recebe proteínas, enzimas e lipídios provenientes do retículo endoplasmático e dos ribossomos, né? Retículo endoplasmático rugoso e liso, ele vai receber proteína, lipídio desses retículos. Ele pode também produzir carboidratos. Ele vai pegar tudo isso, ele vai processar, tá bom? E depois ele vai liberar, transportar a seus destinos por meio de quê? Por meio de endossomos, lisossomos ou vesículas de secreção, que são pacotinhos que o retículo endoplasmático, que são pacotinhos que o sistema de Golgi, o sistema Golgiense, vai fabricar para poder enviar aquela substância que ele produziu ou que ele processou para determinada área da célula. Esse processo de liberação se chama secreção celular. Quanto à síntese de polissacarídeos, o complexo de Golgiense, né, o complexo de Golgi, ele também é responsável por produzir carboidratos. Então, ele vai pegar aquela glicose que você comeu, né, do pão, de algum outro alimento, e vai transformar essa glicose em polissacarídeo, vai unir uma do lado da outra para formar glicogênio, por exemplo, polissacarídeos que nós utilizamos. Outros polissacarídeos que ele pode formar é a hemicelulose e a pectina. Quanto à formação do acrossomo do espermatozoide, o complexo de Golgi também é o responsável por formar a cabeça do espermatozoide. Então, em homens, né, nos machos, em geral, nos animais e nos seres humanos, no homem, as células lá dos testículos, elas vão se desenvolver, alguns tipos de células específicas vão se desenvolver e vão formar espermatozoides. Essas, né, dentro dessas células, quem vai formar a cabeça do espermatozoide, essa pontinha aqui da cabeça que tem enzimas, que nós chamamos de acrossomo, quem vai formar essa cabecinha aí é o complexo de Golgi. E, por fim, ele forma lisossomos primários. Algumas vesículas que se desprendem do complexo golgiense contêm enzimas digestivas no seu interior. Essas vesículas são os lisossomos. Olha só, ele saindo aqui do complexo de Golgi. É uma vesícula que vai ser formada, vai ser desprendida e eu vou chamar ela de lisossomo. Ela também é uma organela membranosa, que nós vamos ver já já para que serve, mas ela vai vir, né? Vai vir, a sua origem vai ser do complexo de Golgi. Uma coisa interessante do complexo de Golgi é que ele tem duas faces, tá? Isso aqui é questão de prova também, muitas vezes cai no Enem, inclusive. O complexo de Golgi, ele tem duas faces. Ele tem uma face cis, né? Faces ou polo, porque ele é como se fosse uma bolsa assim, e eu tenho a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima eu vou chamar de cis, recebe vesículas do retículo endoplasmático com diversas moléculas. Ela que faz a conexão com o retículo endoplasmático, ela vai estar ligada ao retículo, vai receber substâncias deles. E a face trans é aquele lado, né, o lado de baixo do complexo de Golgi, onde vai sair as vesículas, tá? Com as substâncias armazenadas e transformadas por essa organela. Aqui, ó, olha só. Aqui nessa parte, eu tenho a face. Deixa eu ver aqui uma imagem melhor. Nessa imagem a gente consegue visualizar bem direitinho, olha só. Aqui nós temos a face, isso aqui é o complexo de Golgi. Ele está próximo do retículo endoplasmático, tá aqui o retículo endoplasmático. E esse lado do complexo de Golgi, que está próximo do retículo endoplasmático e recebe substâncias do retículo, eu vou chamar de face cis. É a face de recepção, porque ela recebe substâncias do retículo. E a face de cima, que vai liberar os lisossomos e as vesículas com as substâncias para serem secretadas pela célula, eu vou chamar de face trans, que é a face de liberação.
tá ok? Agora vamos aos lisossomos. A gente viu que os lisossomos, eles saem do complexo de Golgi, são vesículas que têm membrana em volta e dentro delas tem substâncias. E o que é que tem lá nessas substâncias? Que substâncias esses lisossomos eles vão liberar? Eles vão armazenar e liberar. Porque o lisossomo ele não produz nada. Ele vai ser liberado pelo complexo de Golgi, é uma bolsinha, e dentro dessa bolsinha, né, de membrana, vai ter ali enzimas, aqui olha só, enzimas hidrolíticas que vão quebrar a água, as moléculas de água. E a principal função dessas organelas é a digestão de macromoléculas. Então, quando a célula recebe uma macromolécula, como por exemplo o amido, né? Você comeu uma batata frita, você comeu uma macaxeira, você comeu um pedaço de pão, um macarrão, tudo isso tem amido. Quando esse amido chega na célula, é necessário ser quebrado em moléculas de glicose. E quem é que faz isso? São os lisossomos, eles fazem digestão de macromoléculas que entram dentro da célula. Então, como o citoplasma é um meio neutro, o interior dos lisossomos apresenta meio ácido com pH ótimo para a ação das enzimas fazerem essa quebra de moléculas. Deu para entender? Vamos seguir adiante. Sobre a digestão que acontece nas células através dos lisossomos, o que é que acontece ali? Pode ser através de três formas. A primeira, heterofagia, a segunda, autofagia e a terceira, apoptose. A primeira, heterofagia, é quando os lisossomos digerem substâncias que penetram na célula, como eu falei lá do amido. O amido chegou na célula através de fagocitose ou pinocitose e o lisossomo vai fazer a quebra dessa molécula gigantesca em moléculas pequenas. Pode ser também um micro-organismo, uma bactéria que entrou, né, dentro da célula e o lisossomo foi lá e fez a digestão. Autofagia. O que é autofagia? É quando a célula utiliza os lisossomos para digerir organelas que estão danificadas. Quando a organela está com algum defeito, o lisossomo vai liberar substâncias que vai indicar que ela está com defeito, o lisossomo vai até lá e vai destruir essa organela. E esse processo eu vou chamar de autofagia. E por último, nós temos a apoptose, que também pode acontecer pelos lisossomos, mas o que é isso? No caso da apoptose, o lisossomo não vai destruir apenas uma organela que está com defeito. No caso da apoptose, o lisossomo vai destruir todos os lisossomos, né? Vão ser vários nesse caso aqui, e eles vão se reunir ali para destruir a célula por completo. Tá ok? Como é que acontece isso? A apoptose é o que a gente chama de morte celular programada. A célula, ela vai fazer o seguinte, esse mecanismo acontece com todas as células. Quando elas vão envelhecendo, chega uma hora que elas precisam se degradar, porque senão elas vão prejudicar as demais células. E aí a gente chama esse processo de morte celular programada. É quando a própria célula se autodestrói programadamente. Então, os lisossomos, nesse momento, eles vão se reunir ali para fazer com que aconteça a morte celular, tá bom? Ela vai destruir toda a célula, não é só uma organela. Isso acontece, olha só nessa imagem aqui. Isso acontece muitas vezes no desenvolvimento de determinados organismos. Por exemplo, quando nós somos bebês, nós temos aí, nossas mãozinhas parecem membranas. Olha só, parece membrana de anfíbio. Os nossos dedos, eles não são separados, eles têm interdigitações, eles têm membranas que unem uns aos outros. E em determinado período do desenvolvimento da gente, essas membranas precisam ser destruídas. As células que estão nessas membranas dos nossos dedos precisam ser destruídas. E elas sofrem um processo que a gente chama de apoptose. Os lisossomos vão lá e destroem as células que estão nessas regiões entre os dedos, entenderam? Isso também acontece nos anfíbios. Aqui está mostrando um exemplo, olha só. Os anfíbios, eles têm uma cauda no seu período larval, né, de girino, que a gente chama de girino. Depois o girino, ele começa a crescer, vira um sapo, mas essa cauda permanece. E como é que essa cauda vai sumir?
Como é que ela vai desaparecer? Através de apoptose. As células que estão aqui, elas vão se autodestruir através dos seus lisossomos, fazendo com que a cauda desapareça no indivíduo adulto. Ok? Deu para entender? Espero que sim. Qualquer dúvida, manda mensagem. Agora nós vamos para os peroxissomos. Os peroxissomos, eles vêm lá do retículo endoplasmático liso, não granuloso, e contém enzimas chamadas oxidases, cuja principal função é degradar os peróxidos, que são subprodutos tóxicos do metabolismo celular. Então, eu falei para vocês que o retículo endoplasmático liso, ele tem a função, não é, de fazer substâncias que são próprias para a degradação de substâncias tóxicas dentro da célula. Além dele produzir, ele também vai armazenar essas substâncias que ele produz dentro de cápsulas, de bolsinhas, que eu vou chamar de peroxissomos. Então, dentro de determinada região da célula, tem uma substância que é tóxica para a gente. O que é que vai acontecer? O retículo endoplasmático liso vai liberar um peroxissomo, e o peroxissomo vai até aquela região e vai transformar aquela molécula, ele vai agir, né, por meio de reações químicas, fazendo com que a molécula ela se torne menos tóxica para o nosso corpo. Tá? Essa transformação é feita por uma enzima presente no interior dos peroxissomos, denominada catalase. Então, é graças a essa enzima que tem dentro do peroxissomo que essas reações acontecem. Aqui tem um quadrinho de observação, vamos ler, dizendo o seguinte: os peroxissomos são abundantes em células como as do fígado, porque o fígado é o órgão responsável por pegar o sangue, né? Ele vai ali, o sangue vai passar por ele e ele vai ali fazer uma limpeza do sangue. E nessas células tem muitos peroxissomos, porque, né? Se por exemplo, chega o álcool, chega um medicamento, chega uma substância tóxica no fígado, até mesmo de algum alimento que a gente comeu, é responsabilidade dele limpar essas substâncias. Por isso que dentro das células dos fígados, né, do fígado dos animais, dos seres humanos, eu vou chamar o nome dessas células de hepatócitos, e dentro delas nós vamos ter uma grande quantidade de peroxissomos, já que são eles responsáveis por transformar, né, catalisar, fazer com que exista aí uma transformação, uma captura dessas moléculas, dessas substâncias tóxicas do nosso corpo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existem até métodos que as pessoas fazem aí, tem até youtuber fazendo isso na internet, de métodos para você desintoxicar o seu fígado, porque muitas vezes o fígado ele acaba armazenando essas substâncias dentro dele, né? É um órgão que realmente precisa de cuidados, por isso que é importante a gente analisar bem o que a gente está comendo, porque tudo vai passar pelo fígado e algumas coisas ficarão por lá. Ele tenta, né, amenizar a toxicidade através dos peroxissomos, mas tem hora que o nosso fígado não resiste. Por exemplo, o álcool em grande quantidade, o fígado não resiste. Vai chegar uma hora que ele vai parar. É o que a gente chama de cirrose, né? Quando as células do fígado morrem de tão contaminadas que estão. Vamos agora aqui para os últimos, as últimas organelas, as penúltimas, na verdade, nós vamos ver ainda as mitocôndrias. As penúltimas são os vacúolos. Os vacúolos, eles são organelas também membranosas, que eles vão ocupar uma região central. Normalmente, eles estão presentes apenas em células vegetais. Aqui eu vou incluir, inclusive, as células das algas e também de fungos e protozoários. Nossas células, que são células animais, não existem, não possuem vacúolo. Tá? Então, lembrem disso, vacúolo só em célula de planta, de algas, de fungos ou de protozoários. Normalmente, eles são grandes, abrangendo boa parte do volume da célula e apresentam uma membrana ao redor chamada de tonoplasto. A sua função varia de acordo com o tipo da célula, mas, em geral, eles são responsáveis pelo equilíbrio osmótico da célula. Isso aqui é importante. É eles que vão fazer aqui, ó, com que a água ela esteja em equilíbrio dentro da célula. Vamos agora para as mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são organelas bem interessantes. Mito significa filamento e côndrio significa partículas. Elas são organelas interessantes
Porque, além de exercer aquela função dela, que é de produzir energia para a célula, aqui, olha só, responsáveis pela obtenção de energia para a célula, elas que produzem a energia da célula, elas também vão ter uma característica interessante que elas possuem DNA, RNA e ribossomos próprios. Tá certo? Isso é muito interessante. Outra coisa interessante é que as mitocôndrias, elas são herdadas, o DNA da mitocôndria são herdadas. Mas apenas o óvulo, que é a célula que a gente recebe da mãe, é que vai nos dar as mitocôndrias que nós temos no nosso corpo. O espermatozoide do nosso pai, que nós recebemos na hora da fecundação, ele não tem mitocôndrias. Então, todas as mitocôndrias que tem no meu corpo e no seu corpo vieram da nossa mãe. Entenderam? Porque só o óvulo tem mitocôndria, o espermatozoide não tem. Por isso que muitas vezes na hora de fazer teste de exame, por exemplo, para comprovar se uma determinada criança é filha realmente daquela mãe, a gente pode analisar o DNA mitocondrial, porque é exatamente igual. O DNA da mitocôndria, da minha mitocôndria, é exatamente igual ao DNA da mitocôndria da minha mãe. Não há variedade, né? Por quê? Porque eu não recebi mitocôndria do meu pai. Entenderam? Então, ó, na matriz mitocondrial e na membrana interna da mitocôndria existem várias enzimas responsáveis por reações respiratórias e nessa região, né, também há, como eu falei, DNA, RNA e ribossomos próprios, fazendo com que elas tenham a capacidade de produzir suas próprias proteínas e também de se multiplicar. Elas conseguem se dividir, formar várias ali dentro da célula. Portanto, elas são consideradas organelas independentes, pois não precisa do DNA do núcleo para controlar a sua multiplicação, as suas atividades. O conjunto de mitocôndrias em uma célula recebe a denominação de condrioma. E aqui fala sobre a origem materna das mitocôndrias, que eu já falei para vocês. Nos espermatozoides, as mitocôndrias se localizam na cabeça intermediária da célula. Durante a fecundação em geral, somente a cabeça do espermatozoide penetra o óvulo, o qual posteriormente transforma-se em óvulo, né? O ovócito transforma-se em óvulo. Enquanto a cauda e a peça intermediária se desintegram, somente essa parte aqui da cabeça, olha só, aqui é uma imagem do microscópio mostrando a cabeça do espermatozoide, aqui tem o DNA do pai. Mas as mitocôndrias estão nessa região aqui, ó. Essa região não vai penetrar o óvulo. Se ela não penetra o óvulo, nós não recebemos mitocôndrias dos nossos pais. Vamos agora para os plastos. Os plastos, ou plastídeos, são organelas que também têm membrana, que se encontram nas células das plantas e das algas. Apenas plantas e algas. Nas plantas, sua formação ocorre após o processo de germinação, quando os órgãos vegetais iniciam seu desenvolvimento. Esses plastos, eles podem se diferenciar de acordo com o que eles armazenam, tá certo? Uma outra característica que eles possuem é que eles também têm DNA, RNA. Assim como as mitocôndrias, eles também possuem DNA, RNA e ribossomos próprios. Mas aí eles só existem nas plantas e nas algas, lembrem disso. Dependendo do órgão que eles se encontram, eles podem aí, que se encontram, né, e da luminosidade que eles recebem, eles podem se diferenciar em plastos incolores, que são os leucoplastos, ou os coloridos, que são os cromoplastos. Os cloroplastos, por exemplo, ele é um plasto que tem cor, mas ele tem uma substância chamada clorofila, por isso ele é chamado de cloroplasto. É um cromoplasto que tem clorofila, que eu vou chamar de cloroplasto. São esses aqui da figura. Olha só. 1, 2, 3, 4, várias células, né? Aqui divididas pelas membranas. E dentro delas a gente consegue ver os plastos verdinhos. Esses cloroplastos, eles fazem fotossíntese, eles são os responsáveis pela fotossíntese dentro das plantas e das algas, e sua presença na célula depende da luminosidade que atinge as folhas, pois a luz ativa a sua diferenciação.
Vamos ver um pouquinho mais sobre os cloroplastos. Além dos cloroplastos, nós temos outros cromoplastos que podem armazenar outras substâncias dentro da célula, fazendo com que existam vários pigmentos diferenciados nas plantas. Aqui, olha só. Por exemplo, eritroplasto, que são os plastos que armazenam substâncias vermelhas, que dão essa cor característica vermelha do pimentão vermelho. Xantoplasto, que é o plasto que armazena substâncias amarelas, que é a xantofila, que dá origem a essa cor amarela aqui de algumas plantas, como é o caso do pimentão amarelo, tá? E por aí vai. Mas o mais importante de todos os plastos é o cloroplasto, porque é ele que armazena a clorofila e é ele que vai ser o responsável pela fotossíntese nas plantas. E como é que é o cloroplasto? O cloroplasto é formado por lamelas, que são essas estruturas aqui, ó, em azul, estão dispostas em discos. Sobre as lamelas, em cima delas, nós temos os discos, que nós vamos chamar de tilacoides, que se organizam uns sobre os outros, formando estruturas cilíndricas que lembram pilhas. Cada pilha é chamada de grano. E o conjunto dos granos do cloroplasto denomina-se grana. O espaço interno do cloroplasto é preenchido por um fluido viscoso chamado estroma. O estroma é importante, né? É onde vai se encontrar ali as lamelas e os tilacoides. Os cloroplastos, eles apresentam um comportamento dinâmico nas células, podendo alterar seu formato e se mover como outras organelas celulares com auxílio das fibras do citoesqueleto. E dentro de uma célula só, nós vamos perceber aqui que existem vários cloroplastos, né? E todos eles ali juntos, através da energia solar, vão produzir substâncias orgânicas dentro das plantas e das algas, fazendo com que elas consigam produzir o seu próprio alimento, que é o que a gente chama, né? Fazendo fotossíntese. Ela não produz só carboidrato. Eles vão produzir também outras substâncias através da síntese, né, dessas substâncias, tá bom? A principal substância que o cloroplasto produz é a glicose, através de uma reação de fotossíntese. Para casa, eu vou pedir que vocês façam as atividades da página 21 e 22. Não precisa me enviar essa atividade agora. Eu vou pedir para que vocês me enviem todas as atividades juntas em um único prazo. Depois eu aviso para vocês qual vai ser esse prazo, tá certo? E um conselho que eu dou a vocês nesse período agora que vocês estão em casa é que mais do que você utilizar uma máscara ou uma luva, tá bom? Para que você se proteja, ou mesmo lavar a mão com sabão. Mais importante do que isso, mais importante do que cuidar da parte externa do seu corpo, eu não estou dizendo que isso não é importante principalmente quando você vai sair de casa, que você use a sua máscara, né? Que você tome cuidado para não espirrar próximo das pessoas, né? Colocar a mão, colocar o braço. Mas mais importante do que isso é que você cuide do seu interior, tá certo? Cuide do seu psicológico, tá bom? Faça exercício e principalmente cuide da sua alimentação, não é? Não somente esse vírus do Covid, mas todos os vírus, todas as bactérias, eles sempre vão estar presentes no nosso meio, né? Se você não pegar hoje, você pode pegar daqui a uma semana, daqui a um mês. O que importa é que você esteja protegido, é que você esteja saudável. Para isso, você precisa cuidar da sua alimentação, tomar sucos com vitaminas, vegetais, né? Aqueles que não gostam de verduras, tem que começar a comer verdura, tem que começar a tomar fruto, suco, tem que começar a comer frutas, para que seu corpo ele fique fortalecido. E quando você pegue qualquer virose, você não fique arriado aí, né? E não sofra muitos danos, tá certo? Por que que eu falo isso? Porque nós não vamos passar a vida toda assim, né? Nós esperamos que em breve mesmo, a gente volte para ter nossas aulas presenciais, mas a gente precisa da colaboração de todo mundo precisa estar cuidando do seu próprio corpo, né? De maneira saudável, tomando sol, né? Que é uma coisa que eu já falei para vocês, mas eu vou repetir: tome sol, tá? Isso de estar em casa não é justificativa para você não tomar sol. Você pode ir para o seu quintal, você pode ir para sua laje, você pode ir para frente da sua casa tomar sol. Se você tiver medo de contaminar alguém, ser contaminado, coloca máscara, mas toma sol, para que você não fique sem vitamina D, que é tão importante
para manter a sua imunidade ok, para que quando um vírus ou qualquer outro agente chegar perto de você, né, entrar pelas suas vias respiratórias, você não fique debilitado, não fique fraco, tá? Não precise de ajuda médica, tá certo? Um beijo para vocês e até a próxima. Então, se a célula tem uma organela que está doentinha, que está com algum problema, né? Não vou nem usar essa palavra doente, mas quando a organela está com algum defeito, pois a luz ativa a sua diferenciação. Gente, que saco esse meu nariz. Vamos ver um pouquinho mais sobre os cloroplastos.